Meus amigos, tudo bem? Esse é o Metal Days, eu sou o Edu, bem-vindos. E no vídeo de hoje vamos falar de Torture Squad. Se liga aí. Bom, Torture foi uma banda formada no final dos anos 80, teve ali a sua formação inicial, mas somente em 93, aí com uma outra formação já consolidada, foi gravar seu primeiro registro, um EPzinho, o A Soul in Hell. O Torture sempre fez ali um death metal, pelo menos naquele começo de carreira, né? Aquele death metal mais toscão, mais rápido. Já tinha uma influência de thrash ali, claro, com uma qualidade sonora bem diferente, mas até por conta da produção já era um sonzinho mais tosco ainda naquela época, né? Esse primeiro EP, como eu disse, gravado em 93 e depois em 95 era para ser lançado o primeiro álbum cheio, né? O Torture sofreu aí com alguns percalços aí na mão de alguns produtores e sofreu uma espécie de calote. Inclusive teve que entrar na justiça depois para conseguir algumas cópias desse primeiro álbum. E aí somente em 98 é que oficialmente esse álbum foi lançado, que é o Shivering, o primeiro álbum full, cheio do Torture Squad. Ainda com uma produção um pouco mais tosca, né? Mas um álbum cheio, death metal, sempre com demais influências do metal. Álbum bem pesado, primeiro registro aí do Torture. A banda, como o próprio baterista, o Amilcar, falou em algumas oportunidades nessa época, começo de carreira, a banda tava com sangue no olho, queria gravar, queria ir para cima do palco mesmo, mostrar o trabalho. E aí já em 99 a banda lançou o Asylum of Shadows, que é o segundo registro da banda, né? Um intervalo aí de quase menos de um ano, já o segundo material, não mudou o som, continuou com aquele death thrash porradão, vocal gutural, vocal rasgado, um som bem pesado. Em 2001, aí que na minha opinião a banda fez o diferencial que lançou o Fantástico Unholy Spell, né? E aí já dava para sentir o Torture Squad bem acima da média mesmo. Eu acho que é uma das bandas pioneiras a fazer esse technical death metal que o pessoal chama, que é esse metal pesadão, cheio de partes quebradas, um pouquinho ali mais progressivo, muita técnica mesmo, baixo e bateria muito complexo. Claro, o Amilcar Christóforo, que é o baterista do Torture, sempre foi um músico acima da média, um cara excelente, tá na formação original, né? Um dos que estão nessa formação aí até hoje. Então esse terceiro álbum já mostrou esse Torture um pouco mais amadurecido, digamos assim, com essa técnica acima da média. É claro que com esses lançamentos o Torture começou a trabalhar muito, começou a fazer algumas mini turnês ali na Europa, tal. A banda começou a ganhar um certo nome, uma certa relevância no cenário e começou a trabalhar muito mesmo nessa época. Nos anos 2000, o Torture lançou grandes álbuns aí com produções ótimas, né? Teve o Pandemonium, que é puta disco, pesadão também. Hellbound, que é outro grande disco da banda também. Equilibrium, disco muito técnico também, continuando naquela mesma linha de som do Torture. E aí depois em 2012, aí o Torture sofreu o primeiro baque mesmo, que aí o vocalista, o Vitor Rodrigues, depois de quase 20 anos, saiu da banda. É claro que o real motivo a gente nunca vai saber por banda nenhuma, tá? Sempre que tem essas quebras de formação, essas saídas repentinas, assim, a menos que os caras venham a público falar alguma coisa, a gente nunca vai saber. Os caras se conversam até hoje, não teve nenhuma treta, pelo menos não que a gente saiba, né? Continuam fazendo alguns trabalhos, outros integrantes, enfim, não foi nada de ruidoso aí, pelo menos que a gente tenha ficado sabendo, mas claro, depois de quase 20 anos de carreira, um vocalista que já tem o nome consolidado na banda, deixar a banda assim do nada, causa um certo espanto, mas mesmo assim a banda não se deixou abater. E aí veio um outro grande registro também do Torture, tal, o Esquadrão da Tortura. O Esquadrão da Tortura foi um disco que marcou por ter o primeiro título em português da banda e por ser um álbum conceitual que conta a história da ditadura militar no Brasil, inclusive em ordem cronológica. E nesse álbum a banda passou a ser um trio, virou um power trio,
e mesmo dependente da formação de ser um power trio, continuou mantendo aquele som acima da média, aquele death metal com influência do thrash, outras pitadas ali de heavy metal, sempre quebrado, sempre aquele som muito técnico, sempre com o Amilcar sendo o destaque da banda. Realmente ele é um músico muito acima da média, e o Esquadrão da Tortura foi um disco importante, inclusive pro palavras do próprio Amilcar, aí foi um dos discos que fazem parte da discografia que vai ficar marcado mesmo por conta de tudo isso que aconteceu, né? Essas saídas, essa nova fase da banda, gravar algumas músicas em português, título em português, levar isso para o mercado internacional. Então realmente foi mais um marco aí pro Torture. Bom, passado os anos 2000 aí, mais uma vez um vocalista deixa a banda, e aí o Torture também, tendo uma visão mais à frente, fez o quê? Chamou uma mulher para ser a frontwoman aí da banda. Convocou a Mayara Puertas para ser a vocalista do Torture. E a Mayara também tem um vocal gutural, monstrão, acima da média também. Eu já acompanho várias entrevistas, vários momentos da Mayara, e ela está sempre estudando, sempre aprimorando a técnica vocal dela. Claro que para quem ouve apenas um registro como fã, está acostumado com aquela sonoridade, não sabe que tem muitos músicos aí que eles estudam todo tipo de musicalidade. Isso é muito importante para quem é músico, e a Mayara é uma vocalista que faz isso, estuda pra caramba, e palavras dela também, ela ficou muito surpresa e muito feliz, aceitou de imediato a entrada na banda, né? Passado a tempestade aí da saída de todas essas mudanças, essas saídas de vocalistas, a entrada da Mayara, a banda gravou o primeiro registro com ela nos vocais, né, o Return of Evil, que era um EPzinho de inéditas, teve algumas outras regravações também. No meio de tudo isso também foram lançados DVDs, outros EPs, registros ao vivo. A banda continuou fazendo as suas turnês europeias, tocou no Wacken Open Air, por exemplo, que é um dos maiores festivais de metal do mundo. Enfim, a banda em nenhum momento parou, não sentiu o baque não, continuou com tudo. E aí com a Mayara nos vocais, em 2017 lançou o full, né, de estúdio com a Mayara à frente da banda, aí, o Far Beyond Existence, que é um puta peso, descasso mesmo para quebrar tudo, com a Mayara nos vocais. Inclusive depois de tudo isso a banda acabou tocando no Rock in Rio, né, esse trabalho todo, toda essa técnica que o Torture apresenta nos discos, esse cuidado, acabou levando a banda para o Rock in Rio, tocaram no Dia Metal, inclusive dividiram palco com o Chuck Billy do Testament, que é outra lenda do thrash metal mundial. Ou melhor, o Billy dividiu o palco com eles, o palco foi deles, né? Foi uma puta apresentação, foi muito legal ver a banda num grande festival nacional, como foi o Rock in Rio, né? Pelo menos no Dia Metal dessa última edição. A banda lançou também um Torture Years, que foi uma coletânea com música escolhida pelos fãs. A banda já disse que está nativa, continua trabalhando aí para lançar algum material novo. É claro que 2020 está sendo um ano atípico para todo mundo, por conta da bendita da pandemia, como todo mundo sabe, né? Então o Torture é uma dessas bandas guerreiras do Brasil aí. Os caras com certeza vão ter muita lenha para queimar, vão lançar muita coisa legal aí. Então, vida longa ao Torture Squad. Foi uma homenagem simples para uma grande banda, espero que vocês tenham gostado aí. Se quiserem sugerir alguma outra biografia rápida de qualquer banda, fiquem à vontade aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, dar aquele joinha aí que ajuda muito o canal, e a gente se vê em breve, hein? Fiquem em paz, se cuidem. Tchau!